Boa noite para todos. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês, suas famílias. E tudo que amigo fala assim, ele aumenta umas 7 vezes mais, né? Agradeço muito suas palavras, eu que agradeço o carinho e a honra e o privilégio que Deus tem dado de poder trabalhar com a Igreja Batista da Paz, a congregação desta igreja ali no Ipaze, casa de vocês, braço desta igreja, servindo ao Senhor Jesus ali naquela realidade tão difícil. Sempre que o pastor Novaes me convida para estar aqui, ele pede para que a gente fale um pouco do trabalho e enquanto o Hudson falava e o momento dos corações no altar, eu pensava, mostrar um pouco do que Deus tem feito na Igreja Batista da Paz, é mostrar no que os irmãos têm orado, investido, e lá também é missões. Aqui é missões, no Ipaze é missões. Então a gente preparou um pequeno vídeo da nossa cantata de Páscoa, como foi meses atrás, e eu queria compartilhar com os irmãos, então, as crianças do projeto Mentes Ocupadas, que é um projeto social que nós temos lá há 4 anos, e as irmãs também do coro da igreja cantaram. Então, queria dividir um pouquinho da alegria que Deus tem nos permitido sentir ali no Ipaze com vocês. Então esse é um pouquinho do que Deus tem nos permitido viver lá na Igreja Batista da Paz. Nós temos esse projeto social há 4 anos, se chama Mentes Ocupadas, um nome pouco sugestivo para a nossa realidade. E a ideia é um reforço escolar e alfabetização, que a Luísa, junto com algumas jovens, pessoas de muito bom coração, que têm nos ajudado na alimentação, nos estudos, nas aulas das nossas crianças, e tem sido esse tempo. E o braço que nós temos estendido para o Ipaze é através do projeto Mentes Ocupadas. Então, eu convoco você a orar por isso. Então, quando a gente tem essas programações que a gente pode receber as famílias das crianças, a gente fica radiante, fica muito feliz, porque são pessoas que muitas vezes não vão a uma igreja, nunca entraram numa igreja e podem entrar e, ao ver os seus filhos, os seus filhotes, e podem ouvir então do Evangelho. Então são dias muito especiais em que nós podemos falar do Evangelho àqueles corações. Nós temos vivido dias que têm retornado uma tranquilidade, como nossa região tem vivido dias um pouco complicados, nós temos conseguido respirar um pouco melhor. Então ore pelo nosso desafio, você que
deseja ir lá, nos procure, faça uma visita. Deus tem nos dado pedras preciosas aqui da igreja, que tem nos ajudado lá ricamente. Nós louvamos a Deus por isso, e que Deus continue levantando pessoas que queiram servir ao Senhor ali no IPASE também. Nosso muito obrigado pelo apoio e a cooperação com o desafio ali no IPASE. Nessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, por favor. Lucas 4, 16 a 21. Lucas 4, 16 a 21. Lucas 4, 16 a 21 diz assim para nós: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vamos orar? Deus querido, obrigado pelo teu evangelho, que é revelação plena da tua graça e do teu amor sobre nós. Fala aos nossos corações nesta noite, Senhor, para que possamos, por meio do teu Santo Espírito, ser tocados, ser levados à mudança e ser levados à compreensão do que o teu evangelho faz em nossas vidas. É o que oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. O evangelho de Lucas é um evangelho muito rico. O evangelista Lucas é o mesmo que escreve o livro do Atos dos Apóstolos. O livro do Atos dos Apóstolos, para muitos, é chamado de Atos do Espírito Santo. E, curiosamente, Lucas começa o livro de Atos de uma forma muito parecida com o começo do livro de Lucas. Lucas, que é um escritor de uma qualidade muito profunda, um escritor muito criterioso, ele começa dizendo para quem esse livro foi escrito. Ele diz para quem ele está endereçando aquele livro. Ele diz que está escrevendo esse livro para Teófilo. Os mineiros conhecem bem Teófilo, Teófilo Otoni, uma cidade de Minas Gerais. Mas Teófilo quer dizer amigo de Deus. Curiosamente, ele estava endereçando esse livro aos amigos de Deus. Acho que todos nós somos amigos de Deus. Então, de certa forma, Lucas está endereçando o seu livro, o seu evangelho, tanto Lucas, o evangelho, quanto o livro de Atos, para nós. E Lucas, pesquisando ponto a ponto do que aconteceu, as histórias, a gente observa que entre os evangelhos sinóticos, Lucas é o único que traz alguns elementos únicos. Por exemplo, o nascimento de Jesus, a gravidez de Maria, ele traz o evangelho da infância, coisas muito importantes que os outros evangelhos não tocaram e seguem direto. Então, Lucas começa falando, já no início da sua história, que o Espírito Santo está muito presente nessa narrativa. A gente observa que no comecinho aqui do capítulo 4, diz a Bíblia que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Por isso eu falei que tanto o livro de Atos quanto o livro de Lucas estão presentes a figura e as ações do Espírito Santo. Se a gente olhar bem lá no começo do Evangelho de Lucas, diz vários atos que o Espírito Santo fez. O Espírito Santo, ele tocou em João Batista para que pregasse
ao arrependimento e preparar o caminho para o Senhor. O Espírito Santo fecundou Maria, o Espírito Santo fecundou Isabel, o Espírito Santo tocou em Zacarias, o Espírito Santo tocou em Simeão e Ana. Então todos esses elementos, todas as histórias foram acontecendo até que Jesus fosse batizado e até que Jesus fosse ao deserto e finalmente começasse a sua missão. Mas nessa história específica que nós estamos lendo, a gente observa que Jesus já está começando a ficar famoso. Não tinha Twitter na época, mas se tivesse Twitter naquele momento, Jesus estaria nos assuntos mais comentados do Twitter. Jesus curou fulano de tal. Jesus ressuscitou uma pessoa que ele encontrou no meio do caminho. Jesus fez uma pessoa cega de nascença voltar a enxergar. Então, Jesus vai então para a sinagoga. E a gente vê que era costume de Jesus ir à sinagoga e aparece lá num dia de sábado. Todo mundo quer ouvir o filho mais ilustre de Nazaré. Você perderia a chance de ouvir Jesus? O assunto da moda. Eu quero ouvir o que esse Jesus vai falar. Será que ele é mesmo filho de Deus? Será que ele tem mesmo uma mensagem que vem direto do divino? Será que ele vem trazendo uma mensagem nova aos nossos corações? Então, o que ele dirá? Como ele vai se apresentar? E o Evangelho de Lucas caminha a partir daqui, falando quem é Jesus, falando o que ele apresenta, falando qual é a sua função, a sua missão, como ele se define. E Jesus, então, a gente pode ver que nesse livro, nesse capítulo 4 de Lucas, ele vai se definindo. Esse texto específico que ele lê de Lucas 4, 18 a 19, ele lê no rolo do profeta Isaías. Isaías 61, de 1 a 2, é o que ele lê naquele momento. E ele fala que Deus separou alguém, um Messias que ia libertar, que ia tirar as pessoas da escuridão, que ia tirar as pessoas da escravidão, que ia trazer mudança, ia trazer libertação. E no final ele ainda busca Isaías 58, 6 para dizer, para libertar os oprimidos. Quando Lucas escreve, e Lucas é muito criterioso, ele não diz que Jesus chegou ao, não sei se fala assim, ao púlpito da sinagoga e encontrou o livro aberto como se tivesse encontrado esta partitura. Ele diz que Jesus leu o texto depois de muito procurar. E curioso que essa Bíblia que nós lemos é muito nova, o seu jeito de ser encadernado. Naquele momento, Jesus leu num rolo. E o rolo era uma coisa assim muito pequena que você carregava numa bolsa, tinha uns 4 a 5 metros só. Então Jesus teve que abrir o rolo, imagina os olhos ali fixos em Jesus, aquele silêncio, e Jesus abrindo o rolo e achando Isaías 61 e ainda achando Isaías 58, para dizer de forma bem precisa e bem pontual aquilo que ele queria comunicar àquelas pessoas. O texto está falando, sem dúvida, de uma pessoa especial. Eles já conheciam aquele texto, eles já tinham ouvido Isaías, que é um grande profeta. Só não sabiam que seria Jesus o personagem dessa história. Sabiam que o Messias chegaria, mas não imaginariam que seria aquele homem, o filho de Nazaré. E aí, a gente vê que esse texto do profeta Isaías foi escrito num contexto de muito sofrimento. Tem passado na televisão essa história, no horário nobre, em que Jerusalém foi destruída, incendiada e levada para a Babilônia. Imagina como que um escravo era tratado, né? Ele morava num spa, como algumas pessoas andam por aí. Ele era muito bem tratado, né? Eles não estavam sofrendo. Nessas levas de escravos, muitos foram mortos e muitos eram obrigados a ficar como escravo. E era uma profunda decepção. E naquele momento Deus usa o profeta Isaías para trazer uma mensagem de liberdade. Olha, vocês vão conhecer a liberdade, vocês vão conhecer um cântico novo, vocês vão conhecer uma história nova, vocês vão conhecer o Messias que há de transformar toda essa situação. E Messias era alguém que significava ungido. Messias é ungido. Alguém que Deus tinha separado com essa função exclusiva de libertar o seu povo. E mais à frente, o povo então pôde conhecer Jesus. Jesus então traz essa palavra ao coração das pessoas,
que naquele momento agora, ali na sinagoga, já não estavam mais no cativeiro, mas ainda viviam uma vida sem o conhecimento da verdade plena. Não conheciam ainda a libertação total por meio de Jesus. E Jesus então faz essa leitura, esta autodeclaração, esta apresentação pessoal para o povo que ali estava. Jesus não era um golpista que tentou instalar um novo reino. Ele vinha cumprir uma missão verdadeira que o Pai havia lhe designado. E a história começa toda ali no seu batismo, Lucas 3, em que ele é batizado por João, o céu se abre, uma pomba aparece, o Espírito Santo aparece na forma de uma pomba e diz: esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. Então Jesus começa a se definir, dizendo que ele era o libertador. E é como se a gente pudesse olhar para o livro de Lucas, aqui no capítulo 4, e olhasse uma foto de Jesus. Para ser mais atual, é como se Jesus tivesse tirado uma selfie e falasse: olha, esse sou eu, olha aqui a foto. Eu sou isso, isso e aquilo outro. Eu vim cumprir essa missão, eu vim cumprir este mandamento. E aí eu convido você para olhar na sua Bíblia aí, por favor, a forma que Jesus define a sua missão. Ele começa no 4:18, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Quem são os pobres? A gente vê que em alguns momentos falar de pobre está em alta, da Ibope. A gente vê que nos momentos eleitorais, falar de programas sociais, falar da ajuda aos mais desfavorecidos, geram votos, geram olhares, geram luzes sobre aquele que é o bom, que faz o bem às pessoas. Mas por que as pessoas estão naquela condição? Por que vivemos uma sociedade tão desigual? Há uma frase atribuída a Dom Helder Câmara que ele diz que quando alimentava os pobres eu era chamado de santo. Agora, quando perguntei por que existiam os pobres, fui chamado de demônio. Os pobres alimentam o mercado. E aqui no Evangelho a gente vê que naquele momento que Jesus está falando, o pobre já vivia absolutamente abandonado. Apesar de todo o discurso dos profetas, apesar de tudo que os enviados de Deus falavam para cuidar aos pobres, aos mais desfavorecidos, eles continuavam esquecidos. A gente vê que vivemos num tempo em que quantas pessoas são mortas porque estão vulneravelmente esquecidas. E se você observar os noticiários, um repórter dá uma notícia muito trágica de que uma pessoa morreu, foi baleada, ou que alguma coisa muito dura aconteceu com alguém. E rapidamente vem uma notícia boa ou uma notícia de outro assunto completamente diferente para nos fazer esquecer. A gente não tem tempo nem de digerir o que está ouvindo. Os assuntos têm sido muito pesados. E especificamente quando se trata de alguém que não tem ninguém por ele, o assunto morre por ali. Então Jesus está aqui dizendo que ele veio pregar as boas novas, veio dar boas notícias aos pobres. Existe uma ONG aqui no Rio que tem por lema: dando voz aos sem voz. Jesus veio dizer: eu vim dar voz aos pobres. Eu vim trazer boas novas aos pobres. Eu vim trazer uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida aos pobres. Mas será que é só o pobre financeiro que Jesus está cuidando? A gente vê nos livros de Salmos algumas vezes Davi dizendo: eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ora, um rei ser pobre? Jamais. Davi aqui está se lembrando de que o pobre era alguém totalmente dependente de Deus. O pobre no Antigo Testamento pode ser comparado ao justo do Novo Testamento. Tanto o pobre quanto o justo precisam depender de Deus. Afinal de contas, esse ano fazemos 500 anos de reforma protestante, quando o monge Martim Lutero estava no seu estudo da Bíblia, nos seus estudos teológicos, e ele se depara com a avassaladora declaração de Paulo, capítulo 1:17: o justo viverá
pela fé. O pobre é o que vive pela fé. O pobre é o que se reconhece totalmente dependente de Deus. O pobre é aquele que precisa do Senhor em todo o tempo na sua vida. Afinal de contas, Jesus, no Sermão da Montanha, disse: bem-aventurados os pobres de espírito. É a eles que ele está falando. É aqueles que precisam de Jesus. Jesus não veio tratar com os arrogantes. Jesus não veio tratar com os que já são autossuficientes. Jesus veio tratar com aqueles que reconhecem que precisam dele, que carecem da sua graça, da sua misericórdia, porque sem ela, sem esses favores de Deus, nós seríamos consumidos. Então Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor me ungiu, me messiou, me tornou Messias, para pregar boas novas aos pobres. E agora, acompanhe na sua Bíblia, por favor, no finalzinho do 18 diz: e ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Jesus então veio pregar as boas novas aos pobres, veio anunciar a liberdade aos presos. E olhando para o contexto de Jerusalém, a gente vê que no Salmo 137, o salmista diz: junto aos rios da Babilônia, nós cantávamos e chorávamos de saudade de Sião. O povo estava no cativeiro na Babilônia, como falamos. O povo estava ali totalmente preso, oprimido. O povo queria liberdade. O povo queria poder cantar mais uma vez. O povo queria cantar na sua terra, na sua língua, no seu templo, na sua família, na sua realidade. E é nesse contexto de total aprisionamento é que, mais uma vez, Jesus ali utilizando a fala do profeta Jeremias, ele diz que ele veio proclamar a liberdade. Esse povo estava em Babel, na Babilônia. E Babilônia vem de Babel, que significa confusão. Eles estavam ali em meio àquela confusão, querendo voltar para o Senhor e precisando de libertação espiritual. Quantos de nós, hoje, no tempo da graça, no tempo do Senhor, precisamos de libertação espiritual? Quantos carecem da graça do Senhor? Quantos carecem de uma transformação verdadeira realizada por Jesus? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, ele diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Quantos de nós, ou quantos de nós já vivemos, ou pessoas entre nós vivem ainda escravas do pecado? Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Quantos de nós não conseguimos ser senhor da nossa própria vida? Quantos de nós somos senhores das nossas próprias vontades, ou das vontades de alguém, ou das amarras até da própria religião, ou de um sistema social que vivemos? Paulo já disse que agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Jesus está falando dessa liberdade. Você precisa viver o Cristo que vive, o Cristo que quer viver na sua vida, o Cristo que quer trazer libertação. Essa é a mensagem do Senhor para nós. Ele veio trazer a liberdade, pregar as boas novas aos pobres, e veio trazer libertação aos presos. Jesus não quer que vivamos presos a nada nem a ninguém. Jesus quer trabalhar com o conceito da liberdade em nossas vidas. Olhe na sua Bíblia de novo. O versículo 18 é muito longo. Então ele diz que Jesus veio pregar boas novas, Jesus veio proclamar liberdade, e Jesus Cristo veio dar vida, veio dar vistas aos cegos. Veio fazer com que eles pudessem enxergar. Mas como assim dar vista aos cegos? Evangelho de João, capítulo 9, Jesus se encontra com um rapaz que era cego de nascença. Até aí tudo bem. Mas o que significa alguém que é cego de nascença? Na cultura judaica, um cego de nascença era alguém que nasceu assim porque o pai e a mãe pecaram. E só quem podia dar vista a um cego de nascença era o Messias.
Então, quando a gente lê o Evangelho de João, capítulo 9, vê que quando Jesus cura aquele cego, causa uma confusão tremenda, porque os sacerdotes não querem reconhecer que aquele homem voltou a enxergar, porque reconhecer que aquele homem voltou a enxergar era reconhecer que Jesus era o Messias. E Jesus então cura a cegueira física daquele homem. Mas aqui nesse texto especificamente, Jesus quer falar que ele quis dar visão àqueles que não enxergam. E aí no versículo 39 do capítulo 9 de João ele fala: eu vim fazer com que os cegos vejam e com que os que veem se tornem cegos. Ué, Jesus veio fazer com que as pessoas fiquem cegas? Ele está dizendo: eu vim fazer com que os que acham que enxergam muito bem vejam que não enxergam nada. Quantas pessoas acham que enxergam tudo, que sabe tudo, que tem controle de tudo, que tem domínio de todas as situações? Outro dia na faculdade eu vi uma senhora comentando, conversando lá com as outras colegas, que eu me deparei com uma situação que eu percebi que eu não tinha controle de tudo. Eu pensei comigo, a gente já sabe disso há muito tempo. De que a gente tem controle? Nem da nossa vida nós comandamos a hora que nascemos ou que morremos. E Jesus então quer falar das pessoas que acham que enxergam demais, mas nada enxergam. Quem enxerga demais acaba não enxergando a glória de Deus. A gente pode olhar para a vida de Paulo, Saulo de Tarso. E esse cara enxergava demais. Poxa, ele sabia a lei, os profetas, de trás para frente, de frente para trás. Ele dava a ordem para que punissem aqueles que eram seguidores dessa seita cristã que estava ali surgindo. Mas um dia, esse Paulo, que tinha um conhecimento absurdo, ele tem uma triste surpresa. No caminho de Damasco, é tomado por uma luz muito forte, cai de um cavalo, fica cego, e uma voz grita: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo fica alguns dias sem enxergar. O que adiantou achar que sabia demais, que enxergava demais, que tinha todo conhecimento? Até que um cristão, Barnabé, orientado por Deus, coloca as mãos sobre Paulo, ora, e as escamas dos olhos de Paulo caem, e ele começa a enxergar. Agora o irmão Paulo enxerga de verdade. Paulo tirou os óculos daquela religião que ele seguia, daquela forma de ver Deus que ele tinha. E Paulo agora, um dos únicos cristãos que conseguem ir a Roma falar de Jesus. Paulo agora conhece tanto o Senhor que ele chega em Atenas, se instala no Areópago, conversa com aquelas pessoas e logo o chefe, o maioral do Areópago se converte. E agora Paulo vê a glória de Deus. Paulo fala da glória de Deus. Paulo conhece a glória de Deus. Então Jesus nos faz perceber que ele não está preocupado com pessoas que enxergam demais, mas têm escamas nos olhos. Jesus, num dos seus momentos no Evangelho de João, ele diz: graças eu te dou, Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas dos grandes, dos sábios e entendidos e as revelastes para os pequeninos. Nós enxergamos melhor na simplicidade. Nós enxergamos melhor quando estamos com os pés no chão. Nós enxergamos melhor quando olhamos com humildade para o Senhor, com dependência a Ele. E por fim, Jesus continua dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O que é o ano da graça do Senhor? É o ano aceitável do Senhor. Mas o que é o ano aceitável do Senhor?
O judeu é muito ligado aos números. A gente vê os livros ali do Pentateuco, onde os números têm muito significado. Às vezes a gente lê e não faz muito sentido tantos números que ali se encontram. Mas para o judeu, ele tem uma experiência diferente. O 7º ano, no seu calendário, era o ano sabático. Era um ano onde a terra que deu fruto por 6 anos, agora vai descansar por 1 ano. A terra vai descansar. Tudo vai descansar. Então, no 6º ano se plantava mais para guardar os alimentos, porque no 7º ano não ia se plantar, e no próximo ano voltava tudo ao normal. E no calendário judaico, 7 anos, 7 vezes, dá 49 anos. Então, no ano seguinte, no 50º ano, no ano de número 50, era o ano da graça. Então, de 50 em 50 anos, era o ano da reconciliação nacional. Era o ano em que todas as dívidas eram perdoadas. Hoje a gente diria, glória a Deus, né? Todas as dívidas eram perdoadas. As pessoas que eram escravas ganhavam liberdade, as terras eram devolvidas aos donos anteriores, os grandes latifundiários que têm muita terra tinham que devolver a terra para os donos primários, os minifundiários, os que tinham pouca terra. E acontecia uma mudança muito grande naquela sociedade. O ano de número 50 era o ano do perdão. Era o ano da reconciliação nacional. Era o ano em que a dignidade humana era devolvida para as pessoas. E Jesus veio inaugurar esse ano. Imagina como que as pessoas se contorceram ali sentadas ouvindo Jesus. Aqueles mestres da lei, que sabiam tudo da lei, tudo dos profetas, sabiam toda a interpretação, ouvir de um nazareno que esse grande ano ia acontecer, que a graça de Deus ia ser manifestada. Mas de fato isso estava acontecendo. Se você ler no final do capítulo 4, eles expulsam Jesus da sinagoga e quase jogam Jesus de um precipício. Tamanho o amor com que eles receberam aquela mensagem. Jesus vem promover esse tempo de reconciliação. O judeu, que era alguém extremamente preconceituoso com os gentios, o judeu não queria conversa com o gentio. Para o judeu, o gentio era o combustível do fogo do inferno. O judeu não queria que a salvação chegasse. Tanto que o evangelho de Mateus vem para o judeu, tem que falar na linguagem do judeu, e o evangelho de Lucas não, é o evangelho da graça. É o evangelho do estrangeiro, é o evangelho do gentio, é o evangelho do sem a raiz genealógica. Essa é a graça oferecida por Jesus. Jesus oferece então no evangelho de Lucas um tempo de graça, em que, voltando para hoje, ele não está preocupado com os nossos sobrenomes. Ele não está preocupado com o nosso anel de doutor. Ele não está preocupado com o nosso imposto, com a nossa declaração do imposto de renda. E Jesus está preocupado com o valor intrínseco que temos. Jesus está preocupado com o valor que cada um de nós temos. Esse é o evangelho da graça que ele está oferecendo. Olha, essa graça está anunciada. Essa graça está anunciada para que todos venham receber. Eu vim inaugurar essa época. E a gente olha hoje, apesar de todo o bombardeio, que a igreja ainda continua sendo uma das instituições mais fantásticas do mundo. Aonde o rico se senta com o pobre, as classes, todas elas sentam juntas. Não tem distinção, como diz o apóstolo Paulo, entre judeu, grego, gentio, homem e mulher. Todos são iguais. Esta é a graça do Senhor. Você certamente conhece pessoas que foram assim transformadas. A gente viu recentemente, alguns acompanharam na televisão, uma pessoa que aquele projeto da Cristolândia transformou. O nome de uma senhora chamada Silvia Regina. Passou até num grande
programa da televisão, que os crentes saem no domingo correndo para assistir, mas aí falou de uma mulher que estava no meio das drogas, na Cracolândia, em São Paulo, e ela conta um testemunho que uma mulher chega por trás dela e lhe dá um abraço, e aquele abraço transforma a vida dela. E depois a gente vê as fotos daquela senhora antes e aquela senhora agora, é uma nova mulher, transformada pela graça. Esse é o evangelho que nos dá força para mudar. Esse é o evangelho que nos dá força para recomeçar. Esse é o evangelho que nos dá força para escrever uma nova história, com Jesus sendo autor dessa história. Esse é o evangelho que nos faz ressuscitar com Cristo, renovar a nossa vida, inaugurar esse ano da graça na nossa vida, no nosso coração, na nossa família. Esse é o evangelho que Jesus está apresentando aqui. E por mais que a gente às vezes se sente menosprezado por alguém, ou pessoas se sintam menosprezadas no seu círculo familiar, onde more, aonde viva, aonde trabalhe, isso não tem a menor importância, porque Jesus dá o verdadeiro valor para a gente. Jesus dá o verdadeiro valor de homens e mulheres lavados pela graça. Sabe qual é o seu valor? O sangue de Jesus. Não tem dinheiro que possa comprar isso. É o verdadeiro valor da cruz está sobre nossas vidas. Esse é o evangelho da transformação que ele nos oferece aqui no evangelho de Lucas. E podemos citar quais forem os personagens históricos. Não tem nenhum vulto na história que se aproxime de Jesus. A gente ouve por aí dizer que o melhor de Deus está por vir. Mas o melhor de Deus já veio. É o Cristo. O melhor que provaremos é a ressurreição. Disso não tem, a gente não pode sentir o sabor, a sensação. O melhor do Senhor já veio para a sua vida. O melhor do Senhor já veio para a sua família, para a sua casa. O melhor do Senhor já veio para essa sociedade caótica que estamos vivendo. Basta que vivamos o Senhor em nossas vidas. E não se encontrará nenhum outro nome que é capaz de fazer isso. E Ele pode fazer diferença na sua vida, na minha vida, em todos aqueles que se encontrarem. E a palavra do Senhor fique gravada nos nossos corações. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos permita viver esse ano da graça do Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado pelo poder que há no Teu Evangelho. Senhor, muito obrigado, porque a nossa vida vale o preço que o Senhor pagou naquela cruz. Ó Deus, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia que se renova a cada manhã, nós seríamos consumidos. Mas louvado seja o Teu nome, porque manhã após manhã, a Tua graça nos visita, a Tua misericórdia, o Teu poder está sobre nós dia após dia. E Te louvamos, Senhor, porque o Teu Evangelho está livre, não está algemado como Paulo fala, mas está disponível. A sua graça está derramada, está disponibilizada a todos aqueles que querem receber. Deus, nos faz viver as verdades do Teu Evangelho, para que possamos, assim como Jesus disse, levar a proclamação, as boas novas, a libertação, a visão aos cegos e viver o ano aceitável do Senhor. Nos permita, Deus, viver isso nesta igreja, em nossas igrejas, na nossa família, e que possamos ver o Evangelho pleno por onde passarmos, também através de nós e em nossas vidas. É o que oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém.